E aí, galerinha, tranquilo? Aqui quem fala é o professor Ariel, tá bom? E hoje a gente vai fazer a resolução do PED teste do primeiro trimestre do nono ano regular, tá? E aí vamos ler aqui a primeira questão. Embora o sistema capitalista tenha passado por diversas fases desde a sua origem, alguns de seus princípios permanecem, como a divisão social por classes econômicas, que assegura o poder econômico e político de uma classe sobre outra. Gente, preste atenção aqui. Em seguida ele fala o seguinte: sobre o capitalismo, relacione suas fases na primeira coluna, e aí tem a coluna 1, com os seus contextos, que está na segunda coluna. E aí aqui já está bonitinho na ordem do sistema capitalista, né? Primeiro vem o comercial, depois vem o industrial, depois nós temos o financeiro e por último, que é o atual, é qual? O informacional, tá? E aí vamos lá. Então, a gente vai continuar lendo aqui a letra A, tá bom? E a letra A ela diz o seguinte: ocorreram a expansão imperialista que consolidou a divisão internacional do trabalho e a criação dos primeiros laboratórios de pesquisa das atuais grandes o quê? Corporações. Aqui a gente está falando do capitalismo financeiro, a gente está falando do capitalismo das finanças, onde a bolsa de valor, as tecnologias de ponta, elas recebiam um financiamento, ou seja, elas recebiam um investimento para se desenvolverem mais. A tecnologia das finanças, o capitalismo das finanças, onde você investe, financia alguém. Tranquilo? E essa pessoa financiada, esse grupo financiado, essa tecnologia financiada vai te trazer lucro, vai te trazer algum benefício financeiro. Tranquilo? Então a letra A é o número 3, capitalismo financeiro. B, os avanços tecnológicos permitiram os fluxos de capitais que ocorressem sem a necessidade física do dinheiro, possibilitando, preste atenção, possibilitando um enorme crescimento desse setor globalizado. Se vocês sublinharem aí, globalizado, enorme crescimento e sem a necessidade física do dinheiro, tem uma galera que pode se confundir, ué, mas o financeiro não tem essa questão de sem a necessidade física do dinheiro? Também. O capitalismo financeiro, como eu falei mais cedo das finanças, ele vem na lógica da financeirização, quando você financia, tá? Obviamente, nesse período, as bolsas de valores valorizavam, né, muito o dinheiro virtual, tá bom? Mas quando a gente fala de globalizado, globalização é o acesso à informação. Foi o barateamento dos meios de comunicação que possibilitou toda essa integração cultural e econômica que o mundo tem até hoje, tá? Então a letra B é o capitalismo informacional. O globalizado é a palavra-chave, né, que diferencia da letra A, por exemplo, o financeiro. Letra C. A aceleração da circulação de pessoas e mercadorias graças à expansão das redes de transporte terrestre e marítimo, como o trem, o barco, a vapor, eles proviam lucro da produção de mercadorias, realizada pelos trabalhadores o quê? Assalariados. Esse aqui faz parte do capitalismo industrial. E aí a palavra-chave aqui, né, para vocês entenderem qual é a resposta, é quando ele fala do trem e o barco a vapor. O trem e o barco a vapor foram os primeiros meios de transporte que foram consolidados com o capitalismo industrial. As primeiras indústrias eram utilizadas com a energia do quê? Do vapor. Tranquilo? Eram movidas a vapor. Então a letra C é a número 2. Capitalismo industrial. E aí, por último, né, a gente já sabe qual é a resposta, mas vamos ler aqui. Surgiu no período das grandes navegações e dos descobrimentos, das conquistas territoriais e também da escravização e do genocídio de milhões de nativos da América e da África. Qual que é essa daqui, gente? O capitalismo comercial. Esse aqui é o início do capitalismo. Vocês sabem que o que deu vida ao sistema capitalista foi o quê? O liberalismo. O liberalismo principalmente econômico, no qual a gente valoriza os indivíduos e que cada indivíduo é livre para produzir, criar o que quiser. Tranquilo? Então a resposta da número 1 fica a letra E, tá?
A D é o primeiro, a C é o segundo, a B é o quarto e a letra A é o terceiro, tá bom? Vamos discutir aqui agora a questão 2. Diferencia os modelos econômicos das diferentes fases do capitalismo. Liberalismo, keynesianismo e neoliberalismo. Essas três fases econômicas aqui estão dentro do mesmo sistema econômico capitalista, só que em o quê? Períodos diferentes. Vamos discutir qual é o primeiro? Isso aí, o liberalismo. O liberalismo ele é uma ideologia que é baseada, né, na organização em linhas individuais. O liberalismo que nós conhecemos foi o que deu vida ao sistema capitalista. Antes nós tínhamos o sistema feudal, vocês lembram? E o sistema feudal ele dividia quem? A burguesia, que era os detentores dos meios de produção, eram os trabalhadores, né? E o clero. E aí existiu um fato histórico, que foi o fato que rompeu com essa característica mundial, com esse paradigma, com essa organização social. Vocês lembram o que foi? Isso mesmo, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, né, a revolução, você sabe que é uma mudança drástica de hábitos. O que a burguesia queria? Nesse período, nesse momento, não bastava você ter apenas dinheiro. O seu reconhecimento social, ele era algo escolhido. Ele era algo que não dependia de você, e sim da família que você provinha. Se você fizesse parte de uma família burguesa comum, você poderia ser o burguês mais rico do mundo. Você ainda não era reconhecido como gente, como um ser social. Entende? Enquanto a nobreza, ela foi o único grupo que tinha um reconhecimento social. Era um grupo que tinha o quê? Privilégios. Então, o liberalismo é a base que vai contradizer o feudalismo. É a base que vai falar o seguinte: nós queremos liberdade e direitos iguais para todos os indivíduos. Nós queremos que essas propriedades que nós burgueses trabalhamos, não tenham que ser divididas em função da nobreza. Nós vamos produzir o que quisermos. Vamos vender do preço que quisermos. Vamos contratar quem quisermos. E não vamos ficar nos subjugando aos nobres. Tranquilo? Então a base liberal é isso, é uma organização econômica que vai enfatizar o quê? Linhas individuais. Vai enfatizar os indivíduos, o indivíduo. Vamos para o keynesianismo? O keynesianismo, ele pega um outro período do sistema capitalista, né? Pega uma outra fase, vocês já estudaram aí na história, mas também na nossa matéria de geografia, a tal chamada crise de 29. O que foi a crise de 29? A crise de 29 foi uma crise do sistema capitalista fordista de superprodução. Ou seja, as indústrias produziram produtos a mais que o mercado poderia consumir. Então, por exemplo, a gente em média, o mercado consome em média 50 pares de tênis. E aí, os produtores passam a produzir 100 pares de tênis. Só que o mercado só consome 50. Os outros 50 fica sobrando. E aí aquele produtor, ele gasta um dinheiro para produzir, aquele dono, né, aquele burguês, ele gasta um dinheiro para produzir esses 100 tênis, no qual ele vende só 50. Os outros 50 ficam ali pegando mosca. Ele deixa de vender, ele deixa de lucrar. Se ele deixa de lucrar, vai chegar um momento que ele vai deixar de pagar o salário de quem? Dos seus trabalhadores. Os trabalhadores sem dinheiro, eles não vão consumir nada. Não vão consumir nada. E aí vocês começam a perceber a roda do que nós chamamos de mercado interno, da roda econômica, no qual você precisa estar trabalhando para você poder consumir. Para você, quando você consome, você está dando dinheiro para um produtor. Esse produtor ele tem a mesma capacidade de pagar impostos, mas também pagar o salário dos seus funcionários. Seus funcionários com salário vão poder comprar coisas de outras pessoas e por aí vai. O Estado vai arrecadando receita e nós vamos comprando utensílios essenciais para a nossa sobrevivência. Tranquilo? O keynesianismo,
ele vem para romper, como eu falei mais cedo, com a crise de 29, que foi uma crise de superprodução do sistema capitalista. O keynesianismo, ele é liberal, mas ele é um liberal mais ou menos. Ele vai falar que o Estado precisa intervir na economia. O keynesianismo, ele entra num período histórico após a crise de 29, entende? O keynesianismo foi o que deu vida para o estado de bem-estar social. Gente, o que é o estado de bem-estar social? É quando o Estado ele vai te dar, ele vai promover com qualidade saúde e educação e saneamento básico. Ou seja, saúde, educação e saneamento básico são os 3 pontos principais que o Estado vai te dar, vai te oferecer, para você não ter que gastar dinheiro com isso. Então, vou citar um exemplo. Se você deixa de gastar dinheiro com um plano de saúde, você pode consumir outras coisas. Pode comprar um tênis, pode comprar mais comida no mercado, pode consumir qualquer outra coisa. Então, ele vem nessa lógica que o estado de bem-estar social, que um estado interventor, ele vai minimamente o quê? Regulamentar a economia. A crise de 29 aconteceu porque ela estava numa base liberal, onde os indivíduos eram as pessoas, eram um grupo de pessoas que o quê? Comandavam o mercado. Então, se os caras quisessem produzir 600 tênis, eles iam produzir. Se eles iam conseguir vender, era uma outra questão. Agora, quando tem um Estado que regula, ele vai falar o seguinte, olha só, esses 600 tênis aí que você vai produzir, não tem como você fazer isso. A nossa população, a minha população, não vai dar conta de consumir isso tudo. E aí você vai gastar um dinheiro enorme produzindo, não vai lucrar nem a metade e vai ter uma crise, porque você não vai ter como pagar os seus trabalhadores. E você sabe que se os seus trabalhadores não estiverem trabalhando, não estiverem consumindo, a roda do mercado interno não vai funcionar. O nosso país não vai conseguir angariar lucro. Tranquilo? Então, o Estado keynesiano é o Estado, o sistema keynesiano é o Estado interventor. Ele não é socialista. Ele só simplesmente vai intervir mais na economia, principalmente com saúde, educação e saneamento básico. O saneamento básico a gente pode botar como mescla, né, da saúde, mas é bom a gente sempre enfatizar, tá? E o neoliberalismo, ele vem o quê? Posteriormente ao Estado keynesiano. Primeiro vem o liberalismo que dá vida para o sistema capitalista. Depois o sistema capitalista entra em crise e aí dá vida para o sistema keynesiano, que é o sistema que o Estado tem que intervir. E aí o sistema keynesiano foi dando certo, foi dando certo, foi dando certo, e um grupo de pessoas falou o seguinte, olha só, para a nossa economia crescer mais, a gente tem que tirar o Estado regulamentador. A gente precisa voltar com a lógica dos indivíduos. E aí dá vida ao quê? Ao neoliberalismo. A palavra neoliberalismo está ligado ao liberalismo com características novas. Então, eles vão pegar uma base do liberalismo, tá? E vão incrementar determinadas ações, no qual essas ações são novas. O neoliberalismo, por exemplo, ele é a favor da privatização. Ele acha que nenhum Estado precisa ter o quê? Empresas estatais. Eles acham que precisam ter o quê? Indivíduos que sejam responsáveis, tá? Por cada setor econômico da economia. O Estado não tem que intervir na agricultura, o Estado não precisa intervir na indústria, o Estado não precisa intervir no comércio, o Estado ele precisa se preocupar com política, com diplomacia. Ele não precisa se preocupar com produção econômica. Ele não precisa se preocupar com desigualdade social, porque a desigualdade social ela vai ser muito abarcada também pelo mercado. E é isso que o neoliberalismo vai estar discutindo. Tá bom? A questão 3 ela fala o seguinte, explique as modificações ocorridas entre a DIT e a nova DIT. Para quem não sabe, DIT é Divisão Internacional do Trabalho. E aí quando a gente vai estudar todas as fases do capitalismo, capitalismo comercial, industrial, financeiro e informacional, a gente vai ver que a divisão internacional do trabalho, entre os trabalhadores, quem trabalha, como trabalha e por que trabalha, ela fica o quê? Totalmente diferente, tranquilo? Na DIT, na primeira DIT, ela foi feita no século XV. Olha só, por coincidência, foi no mesmo século onde a gente começa a trabalhar com o quê? Com o capitalismo comercial,
com o capitalismo mercantil, aonde a divisão internacional do trabalho, ela vem numa lógica de quê? De manufaturas. Gente, manufatura é o trabalho manual, tá? Eu fiz assim, não sei porquê, mas é o trabalho manual, é o trabalho onde o homem, ele vai meter a mão ali e vai produzir algo com as suas mãos, tá? Esse é o capitalismo comercial. É uma produção manual. Quando eu falo que ele vai produzir com a mão, gente, não é que ele vai fazer mágica, não é isso. É que é um trabalho manual, ele precisa estar ali fazendo, entende? Se ele não fizer, aquele produto não vai sair, beleza? E aí a divisão internacional do trabalho no capitalismo comercial é uma. O trabalhador, se ele produz aquilo, obviamente ele deve ter uma valorização diferente. O produto tem um valor diferente. O acesso à matéria-prima tem um valor totalmente diferente. Agora, quando a gente vai discutir, ele pede o quê? A nova DIT. Vocês conseguem entender a nova DIT em qual período econômico? Em qual fase do sistema capitalista? Isso mesmo, na fase do século XX, na fase do sistema do capitalismo financeiro, no qual a expansão das multinacionais, ela faz o quê? Os países começam a sair das suas sedes e começam a buscar o quê? O mercado interno de outros países. No capitalismo financeiro, a gente sabe que, no capitalismo informacional, a gente sabe, no informacional e no financeiro, tá? A gente sabe que a informação, ela tem muito valor. No financeiro, ele tem muita questão das finanças. Por que eu falo do financeiro e do informacional? Porque o financeiro, ele vem antes do informacional, no qual você financia as novas tecnologias. Você financia para ter novas tecnologias. O informacional são as informações, ou seja, quem tem informação privilegiada pode financiar. Por exemplo, eu descobri uma parada maneira, que vai dar dinheiro. E aí eu vou lá, financio essa parada maneira, porque eu sei que vai me dar dinheiro, e aí esse meu financiamento vai fazer aquilo ali de fato crescer. Beleza? E aí a divisão internacional do trabalho, ela é totalmente diferente aí, porque ela vem numa lógica de, por exemplo, onde os países subdesenvolvidos, na primeira DIT, é o quê? Eram os países que liberavam a matéria-prima, eram os países agrários, eram os países onde a mão de obra, ela era de extrema importância. Mão de obra humana, tá? Com a nova DIT no século XX, né, a divisão internacional do trabalho, ela vem totalmente diferente, porque a mão de obra humana não necessariamente é 100% necessária. Ela é necessária, ela é, mas outras características passam a ser vigentes, tá? Então, como resposta, vocês podem botar a primeira DIT, ela é comercial, ela vem de uma produção manual, e a nova DIT, ela vem de uma produção, ela vem numa lógica de separação, tá? Entre os países, onde os países desenvolvidos vai ter um tipo de organização do trabalho e os subdesenvolvidos vai ter um outro tipo de organização do trabalho, tá? 4. A 4, ela fala o seguinte: o sistema financeiro, coração da economia global, não será mais o mesmo depois do colapso iniciado pela falência do banco americano Lehman Brothers. Economistas do primeiro time recomendam ao presidente americano a estatização provisória do sistema financeiro. Eles não são comunistas revolucionários ou radicais, são fervorosos adeptos da economia de mercado, uma economia que precisa agora negar seus princípios sagrados para sobreviver. Entre os princípios sagrados do capitalismo mencionados no texto, quais princípios são esses, hein? 1, 2, 3 e 4 a seguir, leia a oferta e procura, já estou olhando a número 1. Leia a seguir e responda corretamente. Número 1, lei de oferta e procura e livre iniciativa, tá certo. Livre concorrência e não intervenção estatal na economia, tá certo. Estatização da indústria de base e protecionismo, tá errado. Protecionismo, para quem tem, é quando você toma medidas para suas indústrias nacionais. Então, você quer defender a sua indústria nacional contra a sua indústria internacional. Por exemplo, os Estados Unidos, esse ano e ano passado, com o Trump, tomaram medidas protecionistas em função
produtos chineses, porque os produtos chineses eram muito mais baratos, os produtos chineses estavam sendo bem mais consumidos do que os produtos norte-americanos dentro dos Estados Unidos. Isso mesmo, os norte-americanos, eles estavam comprando mais produtos chineses do que produtos o quê? Americanos ou norte-americanos. Então, esse dinheiro dos norte-americanos, ele estava saindo, ele estava indo para a China. E aí os Estados Unidos, ele começa a fazer o quê? A encarecer os produtos chineses, a tomar medidas protecionistas, medidas que vão impossibilitar e dificultar a compra dos produtos chineses, tá? E a número 4, planificação e coletivização. Planificação o que é uma planificação? É algo plano, é algo horizontal, é algo reto, é algo que por igual, tá? E coletivização é coletividade, são pessoas juntas fazendo isso. São corretas somente a número 1 e a número 2, letra B, de bola. Vamos lá, questão 5. Explique por que podemos afirmar que a globalização realiza simultaneamente a integração e a fragmentação dos espaços. Gente, a globalização, quando a gente fala de simultaneamente, que é ao mesmo tempo, ela é o seguinte: ela possibilitou uma maior integração, porque teve mais acesso à informação. Países que antes não tinham meios de comunicação passaram a ter, passaram a se expor, passaram a falar mais, passaram a ser mais vistos, ou seja, foram se integrando com o mundo. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente vai estudar a origem do desenvolvimento e do subdesenvolvimento, é que os países que passaram a ter meios de comunicações mais tecnológicos, como, por exemplo, os países subdesenvolvidos, já tinham outro grupo de países que tinha uma tecnologia comunicativa, uma tecnologia industrial, uma tecnologia financeira, totalmente o quê? Elevada. E aí, quando esses países abrem as portas, né, para esses países desenvolvidos, os países subdesenvolvidos são massacrados, porque os países desenvolvidos estão à frente no desenvolvimento há anos-luz. Quando os Estados Unidos colocou a primeira indústria, quando o Brasil colocou a sua primeira indústria aqui na década de 30, com Getúlio Vargas, os Estados Unidos ele já estava passando pela segunda fase da Revolução Capitalista, do sistema capitalista. Então a gente chegou atrasado. E aí quando a gente fala de uma política integrada, é o seguinte, dá um exemplo. Antes, a gente tinha um menino rico fazendo coisas e o menino pobre fazendo outras coisas, em áreas diferentes. Agora eles vão pegar o menino rico e o menino pobre e vão botar eles para fazer as mesmas coisas. O menino rico ele vai ter vantagem em comparação ao menino pobre porque ele é mais rico. Entende? Ele vai conseguir desenvolver mais essas coisas porque ele tem mais dinheiro. Então ele pode comprar uma coisa que vai ajudar mais ele. Ele pode pesquisar uma coisa a mais porque ele tem mais dinheiro, tem mais acesso à informação. A gente não está numa era onde a informação também começa a ser importante, no século XX, mas mais principalmente no século XXI. Então é essa característica que a gente vem dizendo, que ao mesmo tempo que ele integrou, ele também separou, entende? Ele também fragmentou os espaços, porque os países desenvolvidos passaram a fragmentar a sua produção, passaram a colocar suas multinacionais em outros territórios. Por quê? Porque eles queriam buscar o mercado interno daquele país. Então, eu, Brasil, se eu coloco uma fábrica na China, é porque eu quero que os chineses comprem os meus produtos. Compreende? Então, agora nós vamos para a questão 7. Curdos, baixos, catalães e diversos outros povos, apesar de suas singularidades e diferenças étnicas, possuem anseios e lutas que se assemelham. Quais? Expliquem o que esses povos possuem em comum, tá? O que eles fazem, né, em comum? Por que eles lutam? Gente, simplesmente eles são nações que não reconhecem esses estados, esses governos. Eles querem o quê? A emancipação, a separação do território. Tá bom? É isso que eles lutam, é isso que eles têm em comum. Preste atenção aqui de novo. Questão 7. A imagem retrata como se dá o processo de globalização e como as empresas multinacionais atuam no mundo. Dessa forma, explique a imagem relacionando a globalização com os fatores
locacionais e o deslocamento dessas empresas. Gente, olha só, vocês conseguem perceber aí que a maioria das empresas, né, de automóveis e de outras características mais, elas estão nos países subdesenvolvidos, né? Vocês sabem que a globalização é o barateamento dos meios de comunicação, que possibilita uma maior integração, uma maior comunicação, não é verdade? Quando a gente fala de fatores locacionais, é que a localização da empresa, né, o deslocamento, ele passa a não ser tão importante. Então, o cara que trabalha na Alemanha, uma empresa alemã, não vai querer ter problema de colocar uma multinacional no sul da África, porque hoje a distância não é mais um problema, hoje está todo mundo interligado. Tranquilo? Vamos para a questão 8. Observe a imagem. E aí nessa imagem aqui a gente tem a foto da Carmen Miranda, não é? A gente tem a foto da Estátua da Liberdade, do Empire, do antigo Empire, não, do antigo não, ele ainda existe. Do Empire State of Building, da Coca-Cola, Manhattan, mas enfim, aqui eles estão falando de Nova York, tá? De que forma podemos associar a imagem acima ao imperialismo cultural? Gente, eles simplesmente estão pegando a imagem, e não, na verdade isso aqui se eu não me engano, é Mary Monroe, né? Eles simplesmente começam a pegar a informação, os meios de comunicação não ficam viáveis, então a informação de um país ela passa a ser exibida em todos os outros países, né? Então, quando a gente fala do imperialismo cultural, é que os meios de comunicação desses países, né, por exemplo, os Estados Unidos, para influenciar um país a se manter no sistema capitalista, ele vai mostrar que o sistema capitalista nos Estados Unidos ele dá certo, ele é bom, e aí ele vai falar de filmes, de músicas, entende? Ele vai tentar impor diretamente e indiretamente a sua cultura para que aquela sociedade agora que tenha acesso a um determinado tipo de cultura possa dizer se gosta daquela cultura ou não, se quer comprar aquele tipo de roupa ou não. 9. Explique os fatores que levaram a uma mudança do modelo econômico liberal para o estado de bem-estar social keynesiano. Principalmente a crise de 29. A crise de 29 foi a primeira crise do sistema capitalista, ou seja, anos e anos e anos e anos e anos aí do sistema capitalista, e aí em 29 teve a primeira grande crise. Crise essa que foi muito forte. Crise essa que muitas pessoas se suicidaram porque perderam todos os seus bens, porque não tinham dinheiro para comprar nada. Perderam seus bens? Não. Porque perderam seus empregos e não tinham dinheiro para se alimentar. Essa crise foi muito pesada e foi a primeira crise mundial econômica do sistema capitalista. No caso, ela acontece porque os Estados Unidos, né, essa superprodução, ela não foi controlada. Compreende? O Estado não estava regulamentando a quantidade de coisas que tinham que ser produzidas. Estava muito à vontade de quem? Dos produtores. Então, os produtores produziam conforme a sua vontade. E aí o Estado keynesiano ele entra com a lógica do estado de bem-estar social, né, com o Estado interventor, é o seguinte, é porque eles querem que a população deixe de gastar dinheiro em determinadas coisas, já que estava em crise também, né, para que essa população gaste fazendo outras coisas. E a gente sabe que a roda do mercado interno ela é gerida através do consumo, tranquilo? Através da compra. Então a gente pode falar que os fatores que levaram a uma mudança do modelo econômico liberal para o estado de bem-estar social foi a crise de 29, tá? Questão 10. Apesar de comporem uma grande parcela da população, os negros na sociedade brasileira são considerados grupos minoritários, sublinha minoritários. Dessa forma, não podemos associar o conceito de minorias ao quantitativo. Então, quando a gente fala de minoria, a gente não está falando de quantidade, a gente está falando de outras questões. De pessoas que compõem um grupo social. Explica o conceito de minorias e o motivo pelo qual os negros fazem parte desses grupos. O conceito de minoria, ele está falando um conceito que um grupo específico tem um acesso minoritário ou não tem os mesmos direitos que outros grupos. Por isso que eles são minoria. Se um grupo de pessoas, tá, passa a ter
acesso a determinadas coisas e uma outra parcela de pessoas não tem acesso a determinadas coisas, a gente vai avaliar que a gente fala que tem o grupo dos privilegiados e os grupos dos não privilegiados. No caso do Brasil, o que favoreceu esse privilégio, essa manutenção, foi o sistema colonial escravista, no qual os negros brasileiros, que eram em suma maioria, tá, africanos, vieram, né, escravizados de Angola, do Congo, mas principalmente da Angola, vieram para cá, para o Brasil. Esses negros, eles não tinham direitos cidadãos, eles não podiam votar, eles não sabiam ler, não sabiam escrever. Esse grupo não recebia nenhum tipo de investimento social. Desculpa. E aí, quando a gente pergunta por que esse grupo, né, ele é considerado um grupo de minorias, porque simplesmente esse grupo ele tem nenhum tipo de acesso social, enquanto um grupo minoritário passa a ter. Então, essas minorias, a gente está falando de minorias de direitos, de qualidade de vida, de oportunidade de emprego, de desenvolvimento social. Esse grupo majoritário tem uma menor vantagem de se desenvolver por conta de características, enquanto um outro grupo tem mais vantagem de se desenvolver porque ele tem determinadas características de financiamento, de desenvolvimento. E aí ele pergunta por que os negros fazem parte desse grupo. Cara, os negros no Brasil fazem parte desse grupo porque simplesmente, eu repito, os negros, nós não tivemos, depois que o período escravista acabou, depois que o Brasil aboliu a escravidão, nós negros não chegamos e fomos educados, fomos inseridos a uma sociedade. Nós só ficamos libertos. Antes eu tinha algema, agora não tenho algema. Agora, como eu vou aprender a falar? Aonde eu vou morar? Que tipo de emprego eu posso ter? Como é que eu vou me desenvolver socialmente? O Estado brasileiro não me proporcionou isso. Então, os negros hoje fazem grande parte das minorias porque foi um grupo que durante anos teve uma reclusão social, uma ausência do Estado, onde um Estado financiava, tá, e desenvolvia uma pequena parcela da sociedade, enquanto uma outra parcela da sociedade, que era a sua maioria negra e pobre, não recebia nenhum tipo de desenvolvimento do Estado. Continuava sempre aí às coxas, à mercê. Isso é um dos exemplos de existir cotas raciais. As cotas raciais são o quê? Uma reparação histórica de um período que atrasou o desenvolvimento de uma parcela da sociedade e, ao mesmo tempo, avançou o de outros. Tranquilo? Galerinha, eu sou o professor Ariel, tá bom? Esse aqui foi a resolução do PE de testes do 9º ano regular. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto.